Livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 11, diz assim: Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Nós vemos aqui a declaração de Caleb, aquele que perseverou em seguir o Senhor, aquele que se manteve forte do começo até o fim das batalhas. 40 anos passou Caleb no deserto, vendo todas as circunstâncias que o povo passava, as privações, as dificuldades, as provações, mas Caleb nunca desanimou. 40 anos depois do momento em que ele viu a terra, tal era o ânimo dele para as batalhas. Tanto é que ele disse para José: Me dá a terra, que certamente o Senhor vai guerrear comigo e eu vou desalojar ainda os gigantes que permaneceram lá. O que essa palavra quer nos dizer? O que o Senhor quer nos dizer, né? Como nos mantermos fortes, como nos mantermos vibrantes, cheios de energia, cheios de fé, cheios de vigor na promessa, naquilo que Deus nos chama para fazermos para Ele. Muitas vezes nós começamos as coisas animados, cheia de alegria, cheia de energia. Daqui a pouco nós vamos desanimando, nós vamos perdendo vigor, nós vamos perdendo a alegria de fazer. Mas não foi assim com Caleb. E Caleb tem um ensinamento para nós. Por isso, te convido a ficar comigo até o final, para que a gente veja o que Deus quer falar conosco através desta palavra. Te inscreve no canal e compartilha essa mensagem, para que tu também seja um semeador, um dispenseiro das verdades de Deus. E aqui nós vemos então o Caleb quando ele passou os 40 anos do deserto. Caleb, ele viu a terra e ele confiou na promessa de Deus. O coração de Caleb nunca se desanimou olhando as circunstâncias externas. Ele nunca foi guiado e regido por aquilo que ele estava vendo. Ele viu escassez, ele viu batalhas, ele viu os seus irmãos passando por circunstâncias, por sofrimentos, ele viu todo o processo do deserto, tudo aquilo que eles tiveram que passar, os reinos que eles tiveram que combater. Mas em nenhum momento Caleb se deixou abater, se enganar pelas circunstâncias externas. E hoje a gente vê muito isso, os ataques do inimigo através daquilo que nós vemos, através das informações, né? Tudo hoje conspira para que as pessoas não tenham mais ânimo, não tenham mais alegria, o povo de Deus não confie nas promessas, porque nós olhamos muitas vezes para a notícia, para as redes sociais, para as informações. Não tem nada de errado nós olharmos uma notícia, mas nós não podemos deixar que aquele falar externo venha roubar coisas preciosas que Deus colocou dentro de nós. O nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa fé, porque a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o Senhor e não mudo. E aquilo que Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Só que os anos vão passando e aí as circunstâncias vão acontecendo e aí aquilo que a gente esperava que fosse acontecer não acontece. E aí a gente vai esmorecendo. Nós não podemos deixar o inimigo nos enganar com circunstâncias externas. O povo de Deus tem caído olhando as notícias, olhando aquilo que está acontecendo externamente. A gente pode dizer: poxa, mas como não ser abalado, como não ser influenciado? Todas as circunstâncias externas que nós vemos de injustiça, de momentos difíceis, nós precisamos orar e colocar na presença do Senhor. Esse é o nosso encargo. Sim, nós temos que interceder e muito pelas coisas que estão acontecendo. Nós temos que orar muito pelas pessoas que estão no mundo. Isto é o verdadeiro cristianismo. Nós conhecer, nós ter o amor de Deus no nosso coração e nós estarmos levando a palavra de Deus para as outras pessoas, levando esperança ao coração das pessoas. E quando nós não pudermos levar, nós temos que orar por essas pessoas. Quando nós não pudermos alcançar essas pessoas, nós temos que orar por essas pessoas, para que Deus levante alguém, para que elas sejam alcançadas e visitadas pela presença de Deus. Esse é o nosso encargo. Deus nos chamou para esse trabalho, para nós levar o seu amor, para nós estarmos ativos na sua obra. Mas muitas vezes nós vamos nos deixando levar por essas circunstâncias, o inimigo vai nos seduzindo. E no Salmo 46 há grandes promessas que se refere a isso, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
E diz no versículo 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, aqui está dizendo que mesmo que as circunstâncias externas sejam atormentadoras, sejam momentos difíceis, as notícias, as questões externas venham sobre nós, nós não vivemos por isso, não é isso que nos sustenta, o que nos sustenta é a promessa de Deus, o que nos sustenta é aquilo que Deus diz. Então nós temos que buscar o Senhor, sim, buscar este renovo e estarmos buscando aquilo que o inimigo está tentando nos enganar, nos seduzir para a gente para perder, tirar nossa força, o nosso vigor. Porque é em Deus que nós buscamos este vigor, esta alegria. E nós temos um encargo, amados, de levar o amor de Deus às pessoas, de levar a esperança de Deus às pessoas. Nós muitas vezes somos cristãos e ficamos acomodados. Quando está tudo bem para nós, parece que está tudo certo. Não, Deus também olha por aqueles que não conhecem a verdade, Deus se compadece daqueles, Deus está anelando, desejando que nós, que somos conhecedores da palavra, levemos a sua verdade àqueles que estão sofrendo, as crianças, as mulheres, os idosos. Como é difícil, né? Nós fazermos uma visita, nós falarmos do Senhor, nós temos que ter mais intrepidez, mais coragem, confiar mais de que nós temos sobre nós um encargo, amados, nós temos sobre nós o favor do Senhor para levarmos a sua verdade a todas as pessoas. Quantos estão esperando e anelando ouvir as verdades de Deus, mas nós, conhecedores da verdade, estamos abatidos muitas vezes, entregues a sentimentos enganadores. Mas para que o Senhor nos chamou? O que renova a nossa força? Como é que nós vamos nos renovar? Quando nós buscamos o motivo para o qual o Senhor nos chamou. E o Senhor nos chamou para servi-lo. Nós chegamos na igreja muitas vezes com problemas, querendo que o Senhor resolva as nossas questões. Tudo certo, é assim mesmo, tudo bem. Mas depois de um tempo, Deus quer que aquilo que Ele mudou nas nossas vidas, nós levemos para os outros. Não é tempo de acomodação, é tempo de nos levantarmos, é tempo de intrepidez. Mas para que a gente não perca este vigor, eu tenho que buscar no Senhor. Para que eu fui chamado? Para que Deus me escolheu? Porque eu estou na igreja, porque eu conheço a verdade, porque eu sou uma serva de Deus. Deus tem revelado a sua palavra e tem falado ao seu povo que é para nós irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a todas as criaturas. Nós temos verdades maravilhosas conosco, das coisas precisam ser entregues para quem não as conhecem. É isso que vai renovar o nosso ânimo. Mas o inimigo nos ataca, tenta nos roubar, tenta nos enganar, nos seduzir para não deixar nós fazer isso, para não tirar outros das mãos do reino das trevas. Mas nós fomos chamados para isso, para levarmos a palavra de Deus, para levarmos o evangelho do Senhor a todos aqueles que estão necessitados. Esse é o motivo para o qual nós estamos na igreja. E a gente pode dizer assim, mas eu já estou há tanto tempo, já estou ficando velho, já tenho problemas de saúde, o meu físico já não é tão vigoroso. Mas há uma promessa no Salmo 92, esta promessa eu acho ela muito preciosa, porque o Senhor é quem renova as nossas forças. No versículo 14 diz assim, ó, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Para isso nós fomos chamados, para dar frutos para o Senhor. E é na velhice, é na maturidade, nas experiências que nós temos com Deus, porque aquele que tem experiência tem maturidade espiritual. E essa maturidade, essa experiência com Deus é o que tem que nos impulsionar para o motivo pelo qual eu fui chamado para ser igreja. Eu não fui chamado para ser igreja somente para estentar o banco lá da igreja, somente para ouvir a palavra. Eu fui chamado para levar a salvação a todas as outras pessoas. Eu fui chamado para levar Cristo àqueles que estão padecendo, que estão sofrendo. Isso a gente não pode, né? Repito, com a nossa própria expressão física, que a gente faça isso através da oração, para que Deus levante pessoas para socorrer esses amados. Mas quando Deus nos oportunizar, nós não podemos perder a oportunidade de levar estas verdades, esta esperança, esta alegria que o Senhor já colocou nos nossos corações. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Muitas coisas serão acrescentadas nas nossas vidas
quando nós estivermos buscando fazer a vontade de Deus, aquilo para o que nós fomos chamados para fazer. Quando nós estamos na posição, Deus derrama as bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. E a nossa posição é de servos, de levar a palavra de Deus, de levar a salvação ao mundo. Para isso nós fomos chamados. Jesus está conosco. E esse andar de Deus na terra, as pernas, os braços de Cristo são os nossos. E Ele quer usar a nossa boca, Ele quer usar o nosso intelecto para que a gente leve as verdades eternas a todos os que estão necessitados. Não é tempo de esmorecer, não é tempo de olhar notícias e ficar abalados pela notícia. É tempo de nós dizer, eu tenho um Deus grandioso. Deus me deu a sua esperança no meu coração e eu tenho que levar essa esperança a outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e revele essas verdades no nosso coração, venha nos animar e nos encorajar a sermos verdadeiros semeadores, dispenseiros da sua presença, do seu amor e da sua verdade, em nome de Jesus. Amém.